Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje apresentemos a vocês o que consiste o Teorema de Norton e na sequência iremos resolver um exercício para que possamos absorver o entendimento. Vamos ao vídeo. O teorema nos diz o seguinte: caso eu tenha um circuito ilustrado abaixo com um certo grau de dificuldade e queira simplificar, é possível. Suponhamos que determinado resistor ou uma carga, podemos chamar, seja necessário adquirir certas grandezas. Imagine que fosse preciso encontrar o valor da corrente IC, como mostrado. Para isso, como iremos analisar as grandezas desta carga, entre elas nomeemos dois pontos. Primeiro o ponto A, na sequência o ponto B. Sendo assim, delimitamos esta área tracejada conforme visto para realizar a análise. A fim de aplicar o teorema de Norton e obter uma corrente de Norton em paralelo com a resistência de Norton, ou seja, podemos substituir todo o circuito dentro da área tracejada ao lado esquerdo por uma corrente e resistência de Norton conforme mostrado na figura. Na sequência, identificamos os pontos A e B, na qual havíamos realizado no desenho da esquerda, retornando a carga em sua posição original. Vemos que ao realizar este procedimento, o mesmo equivale todo o circuito complexo da esquerda. Podemos utilizar o teorema de Norton para encontrar a tensão V0. Determinado qual a carga para análise, nomeemos os pontos entre elas. Temos o ponto A e, na sequência, o ponto B. Delimitamos, assim, toda a área na qual nossa carga não faz parte, com o intuito de aplicar o teorema de Norton e adquirir um circuito equivalente. Vemos nesta imagem que retiramos a carga para uma análise mais precisa. De início, iremos encontrar a resistência de Norton. Para isso, vemos a fonte de corrente. Nesta análise, vale ressaltar que as fontes de corrente devem ficar abertas. Na sequência, vemos a fonte de tensão, que devemos considerar como um curto. Sempre que formos encontrar a resistência de Norton, esta análise deve ser levada em conta. A ideia é verificar qual caminho você pode fazer para ir de um ponto ao outro. Suponhamos que saia do ponto A a fim de chegar no ponto B. Em um certo momento, tenho dois caminhos. Este caminho em verde, na qual podemos ver, e este outro caminho que nos dá a possibilidade, ok? Para que assim possa chegar no ponto B. Com isso, calculemos a resistência equivalente conforme mostrado. Temos que a resistência equivalente é igual a 12K vezes 24K dividido por 12K mais 24K, resultando em resistência equivalente igual a 8 kΩ. Com isso, redesenhamos o circuito para que assim possamos encontrar a resistência entre o ponto A e B. Vemos que tem um circuito em série, então é só somar todas as resistências de 10K mais 2K mais 8K, resultando em uma resistência entre o ponto A e B de 20 kΩ. Podemos dizer também que nossa resistência de Norton é igual a 20 kΩ. Neste momento, temos que calcular nossa corrente de Norton e observando este circuito. Neste momento, abrimos nossa fonte de corrente. Realizamos um curto-circuito entre o ponto A e o ponto B. Neste instante, podemos aplicar qualquer técnica de circuito para encontrar nossa corrente de curto-circuito, ICC. De início, fazemos a associação destes resistores e vemos que temos os resistores em série de 2K mais 10K, resultando em uma resistência de 12 kΩ. Redesenhando este circuito, assim podemos realizar a transformação de fonte neste local, na qual é indicado na imagem. Com isso, temos a corrente F igual a 36 sobre 12K, resultando em nossa fonte de corrente de IF igual a 3 mA. Redesenhamos novamente em termos de fonte de corrente, como vocês podem ver delimitado em amarelo. Na sequência, fazemos esta associação e lembrando que esta associação já foi realizada anteriormente. Com isso, seu resultado desta resistência equivalente é igual a 8 kΩ.
Podemos redesenhar conforme mostrado nesta imagem acima e vemos que a fonte de corrente se divide, conforme mostrado em azul, e outra parcela que é a sua corrente ICC. Com isso, calculemos a corrente de curto-circuito ICC aplicando o divisor de corrente. Temos que corrente de curto-circuito é igual a 3 mA vezes aquela resistência na qual minha corrente não passa, de 8K, dividido pela soma das resistências na qual minha corrente se divide, 12K mais 8K, resultando em uma corrente de curto-circuito igual a 1,2 mA. Vale ressaltar o sentido desta corrente de curto-circuito quando analisado apenas a fonte de tensão. Agora, iremos observar qual a corrente de curto-circuito analisando apenas a fonte de corrente. Representado na figura, realizamos o curto-circuito. E observando nossa fonte de tensão que está aberta, devemos realizar um curto na mesma. Verifica-se que a fonte de corrente se divide em uma parcela amarela e outra ICC, que é a corrente de curto. E necessitamos encontrar qual a corrente de curto-circuito com o efeito da fonte de corrente. Para aplicar o divisor de corrente, devemos associar esses resistores. Como anteriormente já realizei este processo, temos o resultado desta associação, resultando em uma resistência equivalente a igual a 8 kΩ. Redesenhamos com esta resistência encontrada para que assim apliquemos o divisor de corrente. Temos que a corrente ICC é igual a 3 mA vezes a 8K mais 2K, que é a soma das resistências onde minha corrente ICC não passa, dividido pela soma de todas as resistências na qual minha corrente de 3 mA se divide, ok? Resultando em uma corrente ICC igual a 1,5 mA, observando o seu sentido conforme tracejado. Com o efeito da fonte de tensão, temos a corrente de curto-circuito igual a 1,2 mA com sentido para baixo. E com o efeito da fonte de corrente, temos a corrente de curto-circuito igual a 1,5 mA com sentido para cima. Como uma corrente de 1,5 mA prevalece, o seu sentido da corrente de Norton será o mesmo. E quando realizado a subtração da maior corrente com a menor, temos a corrente de curto-circuito resultante de 0,3 mA, sendo ICC, ou seja, corrente de curto-circuito, igual à corrente de Norton. Bom, pessoal, aqui é ilustrado o circuito na qual foi nos dado, e esta parte delimitada em vermelho é onde realizamos ou aplicamos o teorema de Norton e encontramos um circuito equivalente na qual este é mostrado. Percebe-se o sentido de nossa fonte de corrente. É para baixo, pois quando encontramos a fonte de corrente equivalente anteriormente, ela vai do ponto B para o ponto A, ok? E, realizado este teorema, voltemos nossa carga para que podemos encontrar V0. Para encontrar V0, inicialmente precisamos saber o valor de nossa corrente IC. Aplicando um divisor de corrente, eu tenho 0,3 mili vezes 20K, que é aquele resistor que minha corrente IC não passa, dividido pela soma das duas resistências na qual minha corrente 0,3 mili se divide, resultando em uma corrente igual a 0,28571 mA. Bom, a fim de encontrar a tensão V0, eu tenho a seguinte situação. Por onde minha corrente IC entra é positivo, porém vemos na imagem que foi nos dado negativo. Com isso, minha tensão V0 está polarizada inversamente. Com isso eu coloco menos V0 é igual a 1K, que é a minha resistência, multiplicado pela minha corrente, resultando em um V0 igual a menos 0,28571 volt. Melhor dizendo, V0 é igual a menos 285,71 milivolt. Bom, pessoal, espero que entenderam o teorema de Norton e a partir de agora passem a utilizar
para a resolução de seus circuitos. Inscreva-se em nosso canal, deixe um like e qualquer dúvida entre em contato conosco por meio de nossas redes sociais. Obrigado pela atenção.